Eclesiástico, capítulo 24. Elogio da sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo e abominada na assembleia santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: sai da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos, meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra, imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sob minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel. Estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos, e exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim, fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio do povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. E fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como um cetro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota do incenso que cai por si própria. Perfumei minha morada, meu perfume é como o de um bálsamo, sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto, meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão.
Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. A sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida. A aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o Fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrates e uma inundação como o do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto que o mar, e seu conselho mais profundo do que os grandes abismos. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso da água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber os frutos de meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu torno conhecida. Penetrei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem e iluminarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria. E não abandonarei os seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade.